Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, um dos maiores erros que a gente faz com práticas de meditação é focar no sintoma, em vez de focar na raiz, né, na causa. Então, por exemplo, se tem alguma distração, a mente fica pensando o tempo todo, a pessoa foca no pensamento, né, tenta parar o pensamento, né, e não tem a consciência do que causa aquilo, né. Ou o que quer que seja, né? Qualquer distração, por exemplo, né? A mente sempre se distrai. A gente sente meditação, sempre tem um barulho, a mente se distrai. Então a pessoa foca nessa distração, em vez de focar que tipo de mente se distrai facilmente, né? Qual é a manifestação dessa mente que faz que sempre que há um som, ela imediatamente saia, né, do foco. Ou então, sei lá, por exemplo, a pessoa que tem música o tempo todo na cabeça, música tocando, a pessoa quer parar a música, né? Fica focando na música, né? Como é que eu faço para parar isso aqui? Mas o correto seria você olhar, como que é essa mente? Qual seria, né? Às vezes você pode imaginar também, né? Como seria uma mente que não faz isso, né? Qual seria o estado dela? Como seria a sensação de uma mente que não precisa disso, né? Simplesmente está tranquila, tá serena, né? Às vezes a gente pode usar um pouco a imaginação também para tentar fomentar, né, um estado mental. Né? Como seria uma mente tranquila? Como seria? Tenta imaginar como é que seria a sensação de uma mente tranquila, né? Isso que é uma forma de interpretar que Rinpoche costumava dizer, né? As pessoas confundem a mente e os objetos mentais, né? Acho que os objetos mentais são a mente, mas na verdade eles são já uma consequência, uma manifestação terciária, né? Se você olhar na origem, né? Na verdade é tão fácil, né? É uma coisa. Se tentar parar uma mente e ficar tocando música o tempo todo é uma tarefa cruel e insana, digamos assim, né? Agora, se simplesmente botar a mente de forma correta, né? É que nem dor nas costas, vai supondo que a pessoa tem dor nas costas, né? Fica ali pensando, pô, como é que eu me livro disso aqui? Como é que eu faço? Que remédio que eu tomo? Aí a pessoa descobre, se eu ficar ereto, passa, né? É assim que faz as coisas. Então, você tentar trabalhar nos sintomas, você não tenta trabalhar na raiz, né? A mente é muito fácil também, né? Você só descobrir, aprender a fazer contato com ela, aprender a fazer amizade, aprender a conviver, né, com esse nível mais sutil da mente, né? É muito simples, na verdade, é tudo muito fácil, né? Lidar com raiva, lidar com medo, lidar com mente agitada, tudo muito simples. Aí o que entra aí é mais uma questão de preguiça, porque aí está tão automático o hábito de deixar a mente rolar sozinha, né? Você conseguir ter essa diligência, essa disposição de restabelecer a mente e suster aquilo, né? Suster aquilo, né? Ter a disposição de estar presente, experienciar a mente. Falei, não, nós vamos fazer isso aqui. Agora, até ela pegar o hábito, né? Porque todo hábito mental é criado, né? Então, a pessoa é raivosa, na verdade significa que a pessoa está raivosa, ela tem um hábito frequente de pensar ou tomar deleite na raiva, né? Então ela gera raiva com frequência, né? Fica tão costumeiro isso que fica automático, né? A pessoa nem vê de onde que vem, né? Eu sou assim mesmo, eu sou raivoso. Mas, na verdade, é apenas um hábito, né? Se você reeducar a mente, né? Ela cria um novo hábito. Ela cria um hábito de não ficar com raiva. Ela cria um hábito de estar serena, de estar pacífica, de estar atenta, de estar ciente, né? Mas tem esse período de transição, né? Entre a mente tem um hábito X, para tentar desenvolver um novo hábito, tem uma certa necessidade de esforço, de disposição, né?
não é esforço físico, não é esforço, esse esforço não é medido em quantidade de força, né? Isso que é difícil também, as pessoas não conhecem esse tipo de atividade, né? Eu falar esforço, então esforço tem força, né? Até a própria palavra esforço indica força, mas na verdade é um esforço no sentido de disposição, de constância, né? de dedicação, né? Não requer muita força, requer apenas disposição, né? Então é sutil, é um trabalho bastante sutil e leve, né? O difícil dele é achar disposição para fazer isso, né? Estar disposto a estar presente, estar disposto a lidar com a mente, não sentir aquilo, né? Até que conseguir criar o hábito de fazer isso, às vezes demora um pouco. Ainda mais com tantas distrações, né? Fica difícil mesmo. Agora, esse problema de confundir a mente e os objetos mentais se manifesta de muitas formas, né? Não só na hora da meditação. Hoje em dia, ainda mais que hoje em dia, com tantas fontes de informação, tantas pessoas falando e divulgando ideias, né? É muito fácil encontrar uma linha de raciocínio que justifique, né, o seu estado mental, né? Então, às vezes, não sei, né, é difícil pensar. Às vezes eu estava pensando numa questão, né? Por exemplo, uma linha de raciocínio, uma ideologia que gera raiva. Aí essa ideologia que gera raiva atrai pessoas raivosas. Então a questão para mim é até que ponto a ideologia gera raiva ou a raiva gera ideologia? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Qual é o começo de um círculo? Onde que ele começa? Onde que ele termina? As pessoas que defendem essa ideologia são raivosas por causa da ideologia, ou sendo pessoas raivosas, elas procuram e se sentem compatíveis com essa linha de pensamento, né? Coisa difícil de resolver esse enigma. E tem ideologia para tudo, né? Quem quiser sentir raiva hoje em dia tá um cardápio completo, né? Você pode sentir raiva dos gays, você pode sentir raiva dos que odeiam os gays, dos homofóbicos, né? Você pode sentir raiva dos veganos, você pode sentir raiva de quem come carne, você pode sentir raiva dos comunistas, você pode sentir raiva dos capitalistas, você pode sentir raiva de qualquer... Tem para tudo, todo mundo pode sentir raiva hoje em dia, está liberado. Hoje em dia é universal. A democracia finalmente chegou a todos, todo mundo pode sentir raiva à vontade hoje em dia. Tem justificativa para qualquer raiva que você tem. É só você escolher qual é o time que você quer entrar e pode começar a sentir raiva à vontade. Porque, afinal de contas, nós estamos certos, não é mesmo? Eu estou certo, eu estou do lado da bondade. Então, eu estou autorizado a sentir raiva. Então, esse é um problema sério, né? As pessoas focam, né, na manifestação e esquecem da origem disso, né? Então, se a gente tem uma justificativa boa, então ninguém mais para pensar, né? Bom, eu estou certo. Eu estou certo. Então pronto. Agora está tudo certo. Se eu estou certo, eu não estou errado. Então tudo que eu faço está certo. Então as pessoas, né, se entregam. Ninguém para olhar de novo para si. Peraí, mas mesmo que a ideia que eu defendo seja a ideia da bondade, mas será que eu sou uma boa pessoa? São duas coisas diferentes, né? Essa é uma manifestação desse mesmo fenômeno que eu falei, né, no que diz respeito à meditação. Essa é a mesma coisa. A ideia é boa, mas você é bom? A ideia é boa. A ideia fala sobre bondade. Mas isso não significa que você seja uma boa pessoa. São dois assuntos diferentes. Um assunto é o objeto mental. O outro assunto é a mente. Então a mente agarra um objeto mental que tem um rótulo bondade. Mas ela é uma mente boa, sim ou não, né? Então é uma coisa a ser observada, uma coisa a ficar atento, né? Também além de comida vegetariana, comunismo, capitalismo, homossexualidade, sei lá mais o que, também religiões, né? É outro que as pessoas gostam muito de pegar.
Que aí eu tô certo, vocês estão errados, pronto, então, finalmente posso sentir raiva à vontade. Então, quanto mais raiva eu sinto, mais bom eu sou. Então, quanto mais raiva eu sinto, mais significa que eu sou compassivo. Mais raiva eu sinto das pessoas que maltratam os animais, mais compassivo é o sinal de quão compassivo eu sou. Quanto mais raiva eu sinto das pessoas que não são da minha religião, é o sinal que eu sou mais do tamanho da minha fé, do tamanho da minha pureza espiritual, ou sei lá o quê. Então as pessoas fazem isso. Né? E a gente mesmo, todo mundo sofre um pouco disso. Né? A gente tem que também saber vigiar a si mesmo e ver, né, até que ponto a gente não está sofrendo desse mesmo fenômeno. Né? Alguns sintomas que vocês podem ver por exemplo, raiva. Né? O problema é que raiva, se a pessoa é muito frequente o estado de raiva dela, ela para de perceber que está com raiva. Né? Ela não percebe mais. Vira uma coisa que nem um odor, né? Você sente o mesmo cheiro o tempo todo, a sua mente não percebe mais aquele cheiro. Né? Ou o gosto, ou o som também, né? Funciona muito com som isso. Da mesma forma, o estado mental que é constante, a pessoa fica invisível, ela não percebe mais. Né? Então, mas supondo que a pessoa ainda consiga notar a si mesma, né? Aí ela vê que está sempre com raiva, né? Sempre que ela pensa naquele assunto, gera raiva. Então, peraí, tem ego aqui, tem que ler ser envolvido aqui. Isso não é só uma inclinação em direção à bondade. Isso aqui tem maldade escondida aqui dentro. Né? Vaidade, né? Vaidade você pode notar, também é uma expressão de raiva também, né? De aversão. Mas você pode medir também, se você quiser avaliar a si mesmo, pensa um pouco, quantos sermões você deu nesses últimos meses? Quantas vezes você deu sermão nos outros, assim, espontaneamente? Ninguém perguntou nada. Você chegou lá e começou a dar sermão. Não, porque o correto é isso, aquilo. Essa é uma boa medida, assim, né, quantos sermões vocês deram nesses últimos meses, hein? Nessas últimas semanas? Isso é uma boa medida, viu, de quanto de ego tem envolvido no assunto. Em geral, inclusive, eu recomendo até no diz respeito a monges budistas, né, eu já falei isso para o pessoal e continuo falando, né, jamais, aliás, isso entre os monges é a pior coisa que pode fazer, né? Entre os monges é muito mal visto, assim, a pessoa chega, não tá todo mundo sentado assim, chega lá e começa a discursar sobre Dharma. Todo mundo olha pro cara, o que é esse cara? A pessoa acha que, olha, todo mundo vai me elogiar, vou falar sobre o Dharma agora, as pessoas vão me elogiar. Não faça isso, perto de monges é a pior coisa que tem. Em geral, o que eu falo para as pessoas, né, se algum monge se voluntariar, eu vou aí ensinar você, não aceite. Não aceite. Se ele tá se voluntariando, é um mau sinal. Em geral, um bom monge, ele só fala quando é dever, né? Ele fala por dever, ele não fala por vontade de falar. Né? Ele fala por dever, né? Então é um ato de renúncia. Eu já estava conversando até com a Dianata esses dias, né? Esse negócio de... Se o cara quer ser abade, então está desqualificado imediatamente. Né? Você não deveria querer ser, você deveria fazer porque é seu dever fazer. Né? Então, em geral, se o mestre manda, a pessoa vai e faz. Né? Agora, a pessoa quer fazer, já é um mau sinal. E ensinar também, né? As pessoas querem ensinar, isso é um mau sinal. Né? Deveria ensinar só como quando alguém manda ou quando a situação exige. Você jamais deveria ter... Fique atento a isso, né? Não fique... Cuidado, muito traiçoeiro esses assuntos. Difícil dizer, né? Até que ponto isso é compaixão, ou é raiva, ou é vaidade. Né? Muito difícil. Principalmente para você mesmo é muito difícil. Né? Para as pessoas ao redor não é tão difícil assim, não. Às vezes as pessoas estão dando sermão, falando, e todo mundo está só ali, que mala sem alça. Só a gente que não percebe, mas todo mundo percebe. Então, cuidado. Recomendo, fale pouco, fale muito pouco. Quando for falar, preste bem atenção, né? Tem raiva envolvida aqui? Não. Tem rancor escondido aqui dentro? Sim ou não? Tem vaidade escondida aqui dentro? Sim ou não? Cuidado. Porque não importa, né, se você está certo ou errado. O importa é você, né? O assunto que você está falando não importa. O importa é quem é você. Para quem está interessado em budismo, né? Para quem está interessado em progredir em direção à iluminação,
Não importa se você está falando sobre coisa certa ou errada, o importante é quem é você. Porque é esse você que é o assunto do budismo, não é a ecologia, o sistema político. O importante é você, quem é você. Porque é isso que vai alcançar a iluminação, não é a ecologia que vai alcançar a iluminação, não é os direitos sexuais que vão alcançar a iluminação. Quem vai alcançar a iluminação é esse indivíduo. Então, ali que está o assunto. Então, fora do budismo, talvez sim, vocês possam achar, o assunto é externo. Mas, falando em termos de budismo, isso não é assunto. O assunto não importa. Se você está falando algo certo, mas você está errado, é apenas coincidência. Coincidiu com uma pessoa errada falando sobre algo certo, mas não vale como prática. Não tem valor como prática espiritual. Então, mesmo eu acho que eu falei para educação, que talvez fora do budismo faça sentido, mas na verdade acho que mesmo fora do budismo não faz sentido, não a longo prazo. Você pega, por exemplo, o comunismo, todo mundo falando com coisas boas, só que pessoas erradas falando coisas boas. Resultado, morte, genocídio, tortura, morte, inferno na terra, literalmente falando. Então, mesmo fora do assunto da prática budista, eu sou muito cético. Até que ponto isso realmente gera bondade ou fica apenas andando em círculos. Não importa quão bom seja a sua causa, quão bem organizado seja o seu pensamento. Se a pessoa está errada, o que me diz respeito está errado. Se a pessoa está errada, então está errado. Eu só vou até aí. Então, não sei, quando teve, durante essa briga toda de política que teve agora, antes das eleições, eu tentei... Não tentei explicar isso, porque eu sei que ninguém vai ouvir, As pessoas estão nesse estado de irritação, ninguém presta atenção. Então, mas eu tentei dar o exemplo, Não sei quantas pessoas perceberam. Como é que se faz para não brigar? As pessoas, bom, para terminar a briga, eu tenho que vencer a briga. Afinal de contas, eu estou certo. Então, a única coisa correta a fazer é vencer a briga. Porque eu estou certo, eu estou do lado da bondade. Então, o que eu tenho que fazer é ganhar. Esse é meu dever. Agora, mostrar para você, como é que não se briga? É assim que não se briga. Faz dessa forma. Você faz assim, não tem briga. Não brigar é mais importante do que a sua vitória. Nesse caso, Por quê? Porque você está errado. Você não está, você é errado. Então, mesmo você estando certo, você é errado. Então, quando você ganhar, algo ruim vai acontecer. É difícil convencer as pessoas disso. Mas, então, de qualquer forma, algumas pessoas talvez tenham entendido, algumas pessoas não entenderam, algumas pessoas saíram do grupo, porque eu não deixava as pessoas brigarem. Eu falei, não, você tem o dever de me deixar brigar, porque eu estou certo. Você não está me deixando brigar, então você é do mal. Porque eu estou certo, é um dever, eu tenho o direito e o dever de agredir as pessoas, porque eu estou certo. Aí eu não deixei algumas pessoas saírem do grupo. Então, normal. Então, eu sei, eu não tenho realmente pretensão de ensinar as pessoas muito sobre certo e errado, porque eu também tenho muito cético com relação a certo e errado. Eu acho que muito disso é apenas a questão de opinião. Dentro de qual grupo de pessoas, não importa que opinião você tenha, se você encontrar um grupo de pessoas que concorde, então você está certo. Se você encontrar um grupo de pessoas que não concorde, você vai estar errado. E hoje em dia, com tanta conectividade entre as pessoas, tem sempre alguém que concorda com você e tem sempre alguém que discorda de você. Então, é que nem tentar morder o próprio rabo, sabe? Você nunca vai chegar. Sempre que você andar para frente, o rabo andou um pouco mais também, Então, você tentar encontrar uma opinião que todo mundo concorde e você está certo com certeza, é fútil e inútil, E, ao mesmo tempo, achar que o ambiente, as opiniões ao redor concordam, então, portanto, eu estou justificado, também é ridículo, Porque sempre você vai achar alguém, qualquer um acha, qualquer racista acha alguém para concordar com ele e a sensação é, eu estou certo, é firme e forte.
Não é difícil, né, achar pessoas para justificarem a sua opinião ou discordarem dela também. Né? Então, eu não sei. Né? Eu acho que eu procuro ensinar as pessoas com relação à meditação, com relação a aprender a lidar com a própria mente, aprender a aplicar a própria mente dentro do contexto, né, a busca pela iluminação. É isso que eu faço. Então, dentro desse contexto, o que eu tenho a dizer é isso. Né? Não tem muito valor, não. Suas ideologias, suas certezas todas, não valem muito se o que está dentro continua corrupto, né? Continua distorcido. O que eu posso dizer em termos de tranquilizar um pouco as pessoas que têm muita preocupação, né, com essas ideologias todas, é que mesmo pessoas boas não têm opiniões iguais. Né? Então, mesmo que você purifique sua mente, consiga alcançar um nível muito elevado de pureza mental, ainda assim você vai ter opiniões diferentes dos outros. Né? Não vira todo mundo um modelo padrão, né? Você vê os próprios mestres não têm opiniões iguais, não têm atitudes iguais. Mesmo mestres iluminados têm opiniões diferentes, agem de maneira diferente, têm atitudes diferentes, têm personalidades diferentes. Então não é questão, né, de no final todo mundo tem que ser assim. A questão é, de onde vem tudo isso? Essa volição, esse desejo de fazer algo bom, vem de fato de uma mente realmente bem intencionada ou tem raiva e vaidade escondida ali dentro? Né? E nessa mesma linha de raciocínio, né, eu recomendo, né, para quem quer de fato purificar a mente, na medida que ainda há raiva e vaidade escondida ali dentro, pega leve, vai devagar. Não fique dando sermão nos outros, não fique se aparecendo muito, guarde para si mesmo, trabalhe aqui dentro antes, até isso aqui está firme e forte, né? E aí o que vem depois é espontâneo, é natural. Não precisa se preocupar muito com isso. Né? Primeiro, se preocupe com isso aqui, porque isso aqui é difícil de fazer, isso aqui ninguém quer fazer. Dar sermão todo mundo quer fazer. Dar bronca nos outros todo mundo quer fazer. Mas trabalhar isso aqui está difícil achar quem queira fazer. Né? Então, nesse período inicial que a gente ainda está engateando, né? Você pega leve, vai devagar. Né? É que nem para fazer recitações dos sutras aqui de manhã à noite. Né? Você memorizou ainda o texto, você não pegou bem como é que chama? A melodia, a entonação. Recita baixinho. Não estou proibindo recitar, mas recita em voz baixa primeiro, né? Porque senão se atrapalha, se atravessa todo, né? Vai ficar difícil as demais pessoas conseguir harmonizar, conseguir... Então, quando você não tá mesmo com a manha do assunto, então vai devagar, recita em voz baixa, vai. Conforme você for pegando o jeito, aí você vai aumentando o volume e tal, até você conseguir se harmonizar com a forma correta de fazer as coisas. Né? Então, tudo isso são simples, né? São formas de explicar o mesmo assunto. Né? Então, da mesma forma, a meditação, né? Na medida que ainda há muita raiva e muitos estados mentais nocivos dentro da mente, não tente ainda lá e resolver nada, né? Não tente usar, porque essa raiva e esses estados nocivos vêm junto tentar resolver, né? Então, o que você faz, aprenda a lidar com a mente primeiro, aprenda a sentir a si mesmo, aprenda a fazer contato, aí você aprende a... Como eu disse, né? Não resolva o problema da mente distraída. Não resolva a distração. Né? Apenas deixe de ser uma pessoa que se distrai facilmente. É diferente, né? É que nem eu também falo sempre isso, eu não consigo explicar de maneira clara, eu peço desculpas, eu não consigo simplesmente dizer o que é e pronto. Né? Eu só consigo abordar o assunto por diferentes laterais, mas eu não consigo dizer de forma direta, porque eu não sei expressar isso. Né? Mas uma coisa que eu digo muito também, que mais ou menos aponta para o mesmo local, problema é algo que você joga fora. Não resolva o problema, jogue fora o problema.
Problema é algo que você joga fora. O problema não é algo a ser resolvido. O problema é ser algo jogado fora. Mais ou menos aponta a mesma coisa, né? Você não... Em vez de resolver o problema, para de criar problemas. Você não criar o problema não existe. Pare de criar problemas, né? Principalmente no que diz respeito à mente, né? Externamente, isso você pode aplicar de maneira em diferentes níveis, né? Mas no que diz respeito à própria mente, né? Manifestações da mente, né? Não resolva nada, apenas jogue fora. Se você não criar problemas, não há problemas. Se você não criar raiva, não há raiva. Se você não criar distração, não há distração. Ou no sentido que eu estou dizendo agora, né? Se você não criar a mente, né? Está ali pronta para se distrair, que está ali, sabe, vibrando assim, ó, só esperando algum barulhinho, opa, barulhinho, beleza. Opa, uma sensação diferente, um barulho diferente. Então, você não estacionar a sua mente dessa forma, né, ela não faz aquilo. Se você estacionar a mente de forma que ela para e fica quieta e satisfeita, ela fica quieta e satisfeita. Então, Então, no final das contas, você tem que estudar a mente. Né? Tem que aprender a fazer contato com ela, aprender a se familiarizar com ela. Inicialmente, isso não é uma atividade agradável, porque a mente atual nossa, né, é um fenômeno confuso, um fenômeno agitado, um fenômeno doloroso. Né? Então, as pessoas não querem fazer, né, porque elas vêm praticar meditação para se livrar disso. Né? Então, mas o primeiro passo é, na verdade, fazer contato pleno com isso. Né? Ninguém quer fazer isso. Né? Mas a forma correta é essa. Né? Você aprende a fazer contato com a mente. Né? E, em geral, isso significa fazer contato com as coisas ruins que a mente manifesta. E aí, tendo feito contato com isso, aí, com essa inteligência, tendo observado aquilo, tendo feito contato, tendo ganhado insight, né, sobre isso, como é que eu desfaço isso agora? Como seria a forma de desfazer isso? Né? Uma coisa que o Ajahn Chah fala também, né? A solução está ali no problema. A solução está no problema. Se o problema... Você vai fazer um teste na escola, né? Qualquer pergunta que está na prova da escola, aquela pergunta tem solução. Se ela não tivesse solução, o professor não tinha escrito ali. Né? Então, necessariamente, aquilo tem uma solução. Está ali a solução. E geralmente, né, o problema, né, o enunciado do problema aponta para a solução. É sempre assim. Então, se você olhar a questão, você tiver sabedoria, a solução está na questão. Né? A solução está na questão. Se você tiver inteligência suficiente, sabedoria para olhar o problema, você vai enxergar a solução bem ali. Né? Então, no que diz respeito à mente, é a mesma coisa. Né? Se você souber olhar o problema, você vai conseguir enxergar a solução. Né? Então, eu sempre tento estimular as pessoas a isso. Né? Eu não gosto muito de ficar ensinando as pessoas, mentalize isso, mentalize um arco-íris, mentalize os bichinhos pulando na natureza, os ursinhos carinhosos. Não, olhe para o problema, olhe direto para a cara do problema, não tenha medo, é só a mente de vocês. Por que isso? Porque eu ensino assim, porque é mais real e é durável. Né? Você ficar tentando enganar a mente a ficar feliz é um negócio frágil. E tem sempre essa dança muito perigosa com a fantasia, né? Com a falta de contato com a realidade. Né? Eu acho isso me deixa muito desconfortável essa história. Né? As pessoas ficarem mentalizando algo bom, não sei o que lá. E, sei lá, se a gente aprendesse a lidar com a realidade de forma correta, será que não era mais útil? Né? Não é tão agradável, né? Pelo menos não inicialmente. Mas é mais agradável no sentido de que é firme. Você aprende a fazer isso, sabe? O mundo não tem mais mistério. O mundo não tem mais ameaça. O mundo é normal. Né? Você aprende a lidar com o mundo como ele realmente é. Tá resolvido o problema. Né? Não tem mais medo, não tem mais ansiedade. O mundo é normal, né? Tudo que vier, a gente lida. É firme, né? É firme e sabe, se aplica em qualquer situação. Então, é uma habilidade mais refinada, mas uma habilidade mais poderosa, né? Uma habilidade
sutil, né? Eu acho mais... E o bem-estar que ela vem é mais agradável do que o bem-estar que vem de tentar artificialmente fomentar a mente a ficar feliz. Porque esse bem-estar tem uma característica da ausência de medo. A mente não tem mais medo. Se ela sabe lidar com a realidade da forma que a realidade é, ela não tem mais ansiedade, né? Porque senão você conseguiu enganar a mente a ficar feliz. Mas é aquela coisa frágil, requer manutenção, tem que fingir que não vi isso, tem que fingir que não vi aquilo. Tem que forçar a mente a pensar positivo, forçar a mente a pensar assim, assim, assado, né? Então tem sempre uma ansiedade escondida, tem sempre um medo escondido, tem sempre uma preocupação. Será que isso aqui vai ser destruído, sim ou não, né? Esse estado mental pacífico, agradável, quanto tempo será que vai durar, né? Quanto tempo até alguma coisa acontecer, isso aqui quebrar, cair por terra, né? Esse aqui é o problema das construções, né? As coisas são frágeis. Tudo que é construído pode ser destruído. Então, se um estado mental é construído artificialmente, né? Então ele é frágil. Então, se ele é frágil, há sempre medo e ansiedade escondida ali dentro, né? Tem sempre uma camadinha de medo, de ansiedade, de preocupação, né? Agora, se a gente simplesmente aprende a fazer contato com a realidade como ela é, né? Aprende a se pôr perante o mundo de maneira inteligente e sábia, né? Então a mente naturalmente fica pacífica, né? Ela se pacifica em reação ao mundo, né? Então algo ruim acontece, a mente fica mais pacífica ainda. Em vez de ficar mais agitada, fica mais pacífica ainda, né? Ela se põe, né? Na verdade, a mente fica mais agitada quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, ela fica meio negligente, meio preguiçosa, né? Mas aí quando algo difícil acontece, a mente, opa, agora está na hora de ser sábia. Pronto. Aí a mente, se pacifica. Uma coisa... É uma experiência que muitas pessoas relatam, né? Muitos monges relatam esse tipo de experiência, né? A mente fica ainda mais pacífica quando as coisas ficam difíceis, né? Porque agora ela fica, agora tem que trabalhar, não posso ficar à toa, né? Então ela se põe perante a situação de maneira tranquila, de maneira que resulta em paz, né? em clareza mental, né? Então essa também é uma das razões pelas quais os monges vão viver na floresta, vão viver num lugar perigoso, vão viver num local desconfortável, né? Porque aí obriga a mente a ficar sábia, né? Obriga a mente a sair da preguiça e se comportar de maneira correta. Então, uma forma de treinar sabedoria. Então é isso, gente. Não fique tão obcecado com objetos mentais. Preste mais atenção na origem, né? Preste mais atenção na mente, né? Dê mais valor a isso, né? E se a mente não está correta, não importa qual seja a sua ideologia, você está errado. Então, ou pelo menos se você acha que isso é discutível, tudo bem. No que diz respeito ao caminho para a iluminação, você está errado. Isso eu não discuto, isso eu bato o pé. É assim. Se a sua mente não está limpa, não importa qual ideologia nobre e pura você defende, você está errado. Isso não é caminho para a iluminação. Caminho para a iluminação é a sua mente. Se ela não está pura, a pureza exterior não vai resolver o seu problema. Não adianta você purificar o mundo inteiro e você continuar corrupto, né? Mesmo porque você jamais vai conseguir fazer isso, né? Quanto mais corrupto você está internamente, né? Mais você vai manifestar isso externamente, né? Uma grande fortuna das pessoas nesse mundo é o fato de que elas são incompetentes para fazer as coisas, porque se elas fossem competentes para fazer o que elas realmente pensam, esse mundo ia virar um inferno. De novo, né, trazendo à tona o exemplo do comunismo ou do nazismo, né? Você dá às pessoas o poder de fazer o que elas acham correto, pronto. Inferno na terra.
felizmente as pessoas não têm competência para fazer isso, né? Então elas ficam ali só falando, dando discurso, escrevendo no Facebook, né? Então isso é uma sorte nossa, né? Uma grande sorte nossa. Bom, é isso. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Diga. Olha, segundo ponto de vista budista, né? Depende do nível. Uma mente limpa, no sentido da mente iluminada, né? Então, uma mente desprovida, né, de obsessões mentais, desprovida, não mais vítima, né, de raiva, ignorância, desejo, aversão, né? Então, em termos técnicos, seria uma mente desprovida de kilesas, né? Uma mente desprovida de impurezas mentais. Vou falar em termos de samadhi, né? Uma mente desprovida de desejo por prazeres sensuais. Então, a mente ela não tem mais desejo por prazeres sensuais, ela consegue se unificar, né, e se concentrar. Mas não é uma mente iluminada ainda, mas também, às vezes, as pessoas usam a palavra pureza, né, para qualificar isso, né? Então, nesse sentido, no sentido de dizer, ser uma boa pessoa, é uma mente que não está obcecada por raiva, uma mente que não está obcecada por vaidade, uma mente que não é obcecada por ganância, né? Não significa que a pessoa não tenha vaidade, que a pessoa não tenha raiva, que a pessoa não tenha ganância, mas significa que a pessoa não está obcecada por aquilo, né? Então, outros valores ganham proeminência, né? Então, a pessoa tem mais... Para ela é mais importante, por exemplo, respeito aos demais do que a vaidade própria dela, né? Então, mesmo que eu faça uma coisa que é humilhante, mas que se eu não fizer isso vai ser desrespeitoso, a pessoa faz, né? Por exemplo, a pessoa tem dá mais valor à honestidade do que aos prazeres sensuais. O que isso significa em termos práticos? Ela não vai roubar para obter algo prazeroso. Ela não vai roubar para comprar drogas. Ela não vai roubar para comprar um tênis, né? Ser honesta é mais valioso para ela. Então, nesse sentido, no sentido assim normal de ser uma boa pessoa, uma mente limpa, né? É isso. A mente ela tem valores que apesar de ela ter tendências à ganância, tendência à raiva, tendência à vaidade, ainda assim ela tem outros valores que controlam o comportamento dela, né? Então, nesse sentido, eu diria, é uma mente limpa, né? Uma boa pessoa. Agora, em termos de meditação, a mente seria a mente desprovida de desejo sensual. Não obcecada por desejos sensuais, não obcecada por raiva, por sonolência ou por agitação mental, né? Então, seria nesse sentido, assim, a mente está purificada o suficiente para conseguir alcançar a samadhi, né? Agora, já no outro nível, a mente pura de verdade mesmo, né? De uma pessoa iluminada, né? Ela não tem mais escravidão à raiva, ignorância, aversão, desejo, né? Então tem diferentes níveis esse assunto. Tem mais uma coisa? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Boa tarde, Jean. Gostaria de saber a diferença entre ver o Nirvana a partir de uma mente que tem mais facilidade de concentração e outra que tem mais facilidade de sabedoria. Eu também não sei muito sobre esse assunto, não. Isso aqui seria difícil você conseguir uma resposta correta sobre isso. Você teria que encontrar um Arahant que tem facilidade de concentração, você teria que encontrar mais um que tem facilidade em sabedoria. Se você conseguisse encontrar um, já estava uma coisa fantástica, né? Você tem que encontrar dois e os dois não podem ser do mesmo tipo. Então vai ser difícil você conseguir uma resposta correta para esse assunto, viu? Então, eu acho que também não é tão importante, né? Você deveria estar mais preocupado em como chegar a esse estado, né? Do que como é que ele é, é assunto de quem encontrou isso, de quem alcançou isso aí. Bom dia, Jean. Como o senhor já mencionou, temos que possuir autoestima, mas a questão é, existe uma tênue linha entre vaidade e autoestima disfarçada de essa identidade é demais, essa identidade é humilde, essa identidade fala sobre assuntos complexos.
como ter parâmetros nessas situações? Então, tem sintomas, né? Realmente é basicamente o mesmo fenômeno, né? Autoestima e vaidade são basicamente o mesmo fenômeno. O que diferencia é intensidade, né? Se tiver muito intensa, a sua autoestima é muito intensa, é vaidade. A autoestima é um fenômeno suave, sereno, ele não agita a mente, né? Então, é um fenômeno que não gera agitação mental. Então, esse é uma dica, né? Essa sua autoestima está gerando agitação mental, está muito preocupada com o que os outros vão dizer a meu respeito, então já não é mais autoestima, já é vaidade, né? Agora, essa autoestima gera uma mente tranquila, eu me sinto bem comigo mesmo e esse bem-estar gera tranquilidade. Então é um bom sinal, é um sinal de autoestima. Agora, eu me sinto bem comigo mesmo, esse sentir bem gera agitação mental, gera preocupação, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso comprar não sei o que lá, eu preciso pentear meu cabelo, eu preciso que as pessoas pensem sobre mim dessa forma, que eu preciso que as pessoas tenham essa opinião a meu respeito, sabe? Se é se sentir bem consigo mesmo, que como consequência dele gera muita agitação mental, é sinal de que é vaidade, né? Então, também você pode olhar sobre o aspecto de objeto, né? Aonde é que a sua autoestima ou vaidade se apoia, né? Então, autoestima vinculada ao corpo, a aparência física, né? Em geral, gera muita agitação mental. Então, bom, isso aqui já é vaidade. Como é que minha aparência física do meu corpo é agradável aos outros, sim ou não, né? Já começa a pegar mais para o lado da vaidade, né? Porque isso gera preocupação, gera ansiedade, gera medo, gera ganância, né? Agora, bom, mais ou menos isso, né? Aonde você foca? Né? Quais são os elementos da sua autoestima? São manifestações externas, fama, poder, cargo, beleza física, conta bancária, né? Tudo isso, em geral, são sintomas de vaidade, né? E também a intensidade com que isso se manifesta, né? E também você veja o resultado, né, disso, né? O resultado da autoestima é tranquilidade, serenidade, mente tranquila, mente pacífica. Tem uma característica de amizade por si mesmo, bem-querer por si mesmo, né? E é um fenômeno tranquilo, é um fenômeno que não se agita facilmente, né? Vaidade se agita muito facilmente, vaidade é muito frágil, né? Qualquer coisinha perturba a vaidade, né? E vaidade, em geral, é fixada em objetos externos, né? É fixada em força física, atratividade estética, bens materiais, conta bancária, cargo, elogios. As pessoas têm opinião a meu respeito, assim, assado, né? Tudo isso são os locais mais comuns em que a vaidade se estaciona, né? Então você pode, por aí, tentar adivinhar isso. Ok? Acho que tem mais uma aqui. Jean, poderia dar um exemplo com respeito a não resolver problemas, mas jogar ele fora? É difícil, porque é muito simples, né? Eu comparo muito, no que diz respeito aos estados mentais, é muito parecido com cãibra, né? Cãibra física, sabe? Quando o músculo entra em cãibra, fica com uma cãibra, o que ele faz? Ele contrai, né? Ele contrai e fica ali, né? E o método correto para se livrar disso é você relaxar, né? Então você estica e relaxa, né? Você não fica ali, sabe, tentando fazer... então, da mesma forma, a mente ela trava, né? Quando um estado de raiva, por exemplo, né? Que é um estado bem grosseiro e fácil das pessoas perceberem, né? A mente trava. Então, o que você faz? Em vez de resolver a raiva, só relaxe, né? Solta a raiva e se desfaz, né? E aprenda a manter aquele estado relaxado mental, né? Qual que é a diferença? A diferença é, se você tentar
com a mente raivosa, tentar resolver a raiva, você só entra num ciclo de raiva, né? Raiva pela raiva, eu tenho raiva da minha raiva. Eu tenho raiva da raiva que eu tenho pela minha raiva. Eu tenho raiva da raiva que eu tenho da minha raiva. Aí, sabe, isso vai entrar num ciclo que você vai parar só quando você entrar em colapso, né? Quando você entrar em total colapso, tiver um treco, aí para, né? Então, é isso que eu quis dizer, sabe? Não tente usar a mente corrompida para resolver as corrupções, né? Simplesmente largue, solte, né? Isso é uma coisa que você aprende a fazer aqui dentro, né? Eu aprendi, foi uma coisa que foi acumulando, assim, mas eu lembro um dos grandes pontos que eu tive para aprender isso foi quando eu tive que acordar às 3 da manhã, né? Lá no mosteiro, né? A regra é, acorda às 3 da manhã e pratica meditação, sozinho, na sua cabana. Não tem ninguém olhando se você está praticando ou não. Mas, de vez em quando, a Abade passeava um pouco pelo mosteiro e ia lá olhar quem estava praticando ou não, né? Então, alguns monges acendiam a vela e iam dormir de novo. É uma solução intermediária. Você acorda, acende a vela e dorme de novo. Mas, se você realmente tem interesse, né, em praticar, em desenvolver a si mesmo, você vai acender a vela e vai, de fato, praticar, né? E aí uma coisa que eu me notei, né? Se acordar e tentar convencer a si mesmo a levantar, você jamais ganha a conversa, porque a sua mente está obcecada pela preguiça, né? Então a mente sempre vai dar um jeito de justificar, não precisa não, na verdade, só mais 5 minutos, isso é só uma realidade convencional, minha verdadeira natureza do Buda já está iluminada, então para que levantar? Não, eu estou cansado, eu trabalhei muito, se eu descansar agora, eu vou levantar depois, vou meditar ainda melhor. Então eu descobri que o negócio é não conversar com a preguiça, não converse com a preguiça, levante, cale a boca e levante, não converse com a preguiça, né? Então é uma coisa que acontece aqui dentro, sabe, uma coisa que é difícil explicar, uma coisa que simplesmente você, a preguiça é uma aversão, né, que ela oprime o peito, né, você simplesmente aprende a soltar aquilo, né, ou então você aprende a expandir aquilo, né, quebrar aquele estado comprimido, né. Então não tem como explicar isso, é uma coisa que você tem que experimentar e fazer por si mesmo, tem que aprender a sentir, né, a si mesmo, aprender a experienciar sua própria mente para fazer isso, né. Ou então também, né, falando sobre um outro ângulo, né, uma técnica, na vida laica, né, em geral, você resolve o problema fazendo algo, né. Já os monges, o modo padrão de resolver um problema é renunciar, né? Então, tem uma situação, a primeira coisa que você faz é renuncia, e vê se a renúncia resolve o problema, né? Então, está frio, primeira coisa que você faz, renuncie à vontade de estar calor, vê se isso resolve, né? Às vezes, sabe, você treina a mente a renunciar, a abrir mão, né? Então, tem mosquito, em vez de comprar uma tela de proteção, renuncie à vontade de que não existam mosquitos, né? Aprenda a fazer as pazes. Então isso tanto resolve o problema, como treina a mente, né? Treina a mente a ter firmeza, treina a mente a ser autossuficiente, né? Treina a mente a encontrar contentamento, encontrar paz interior, né? Então, essa é uma outra forma de explicar o assunto, né? Tem várias formas de olhar isso, né? Já como evitar sentir raiva em um mundo com tanta violência? Num nível superficial, né, você pode aprender a desfazer as justificativas da raiva, né? Então você vê que qual é a história que a raiva conta, né? De que forma a raiva constrói a situação, sob que ponto de vista a raiva olha o assunto, né, de que forma que ela se justifica, né? Você pode tentar olhar o assunto de uma outra maneira, para tentar desfazer esse fenômeno, né? Num nível mais sutil, você pode simplesmente aprender a perder o encanto pela raiva, né? Que nem o que eu estava falando na palestra hoje, né? Se há raiva, então está errado, né? Parta desse princípio, né? Perca o encanto, não deixe mais a raiva te seduzir, não deixe mais a raiva fingir de bondade, não deixe mais a raiva fingir de compaixão. Se há raiva, está errado, pronto, né? Perca o encanto por ela, né? Então você pode, por exemplo, refletir sobre as diversas formas de como a raiva enganou as pessoas no passado
e levou as pessoas a fazer coisas erradas, e gerou dor, sofrimento, e gerou mais raiva, e inimizade, e tortura, e violência, né? Como a raiva, fingindo-se de ser bondade, gerou tanta dor e sofrimento no passado, né? Entenda que aquela raiva é a mesma que a sua, é a mesma raiva, né? A sua sorte é, você ainda não teve chance de agir, né? E botar seus desejos em ação, porque se você tiver, o mundo vai virar inferno. Então a diferença é essa, mas a raiva é a mesma, então você pode, né, praticar, meditar, refletir e fazer a sua mente perder o encanto pela raiva, né? Então, mesmo quando as coisas surgirem que geram raiva, né, se você não tiver encanto pela raiva, né, isso vai te dar um espaço, né? E não vai fazer você reagir de maneira tão automática assim. Agora, o nível ainda mais sutil, né, você aprender lá dentro da mente, né, aprender que eu falei, né, de soltar, de não deixar a mente, aprender a atuar direto na mente, né, abandonar o hábito da raiva, né, fomentar o hábito da compaixão, do bem-querer, né, fomentar o hábito da paz mental, né, aí sim, né, você resolve o problema, né, aí sim você realmente resolve o problema lá dentro, né, de maneira bem mais firme e tranquila, né. Agora, resolver o problema da raiva mesmo é só com essa iluminação, né, não tem jeito. Quando você não for iluminado, sempre vai ter a tendência à aversão, sempre vai ter a tendência ao desejo, sempre vai ter a tendência à ignorância, né, isso é inevitável, né. Então tem um certo tanto que dá para fazer, né, sem alcançar a iluminação, mas se quiser resolver mesmo, né, de maneira definitiva e permanente, né? Então, só mesmo progredindo com a prática e matando o problema pela raiz. Ok? Mais alguma coisa? Como lidar com a raiva quando a pessoa está invadindo o seu limite, você tem que tomar uma atitude aí, você está tomando pela raiva? Bom, você pode... Bom, esse é não, é difícil responder isso, porque eu não sei qual é a situação exata, né? E também você tem que ter o seguinte, eu resolver o assunto é uma coisa, você resolver é outra, né? Você tem as suas ferramentas, né? Tem a sua personalidade, que você tem que também usar ela, né? No final das contas, não adianta você usar a minha solução, que depois vai ter que suster essa solução, né? Então, para mim, seria fazer coisa X, né? Para você vai ser diferente, né? Agora, alguns princípios básicos são isso. É o seguinte, né? Por exemplo, não sentir raiva não é sinônimo de não ter inteligência, né? Inteligência existe. Inteligência também resolve problemas, né? Então, mesmo sem raiva, aliás, às vezes, justamente por não sentir raiva, é que você resolve o problema de maneira muito mais inteligente e forma duradoura, né? As pessoas acham que para resolver isso eu vou ter que sentir raiva. Se eu não sentir raiva, eu não vou resolver. Não é verdade, né? Você pode deixar de sentir raiva, apenas não jogue fora a sua inteligência, né? Não é só raiva que resolve as coisas, também existe a inteligência. Pense, né? Use inteligência e resolva usando inteligência, né? Sem ter que sentir raiva. Então, essa é uma forma, né? Usar a inteligência em vez de usar a raiva. Também não negligencie até que ponto a sua própria raiva às vezes está criando, né, a situação, né? Às vezes a pessoa está com raiva, a pessoa age, a agressividade nossa para conosco, a gente reage com agressividade e aquilo fomenta um ciclo, né, que você vai se renovando. Às vezes o próprio abandonar a raiva, às vezes, né, nem sempre, às vezes já resolve a situação, né? Às vezes a pessoa estava reagindo a você, na verdade. Você pensa que a pessoa está te agredindo e que você está ficando com raiva. Mas, na verdade, a gente nem sempre é muito bem assim, sabe? Às vezes somos nós que estamos reagindo com raiva e isso fomenta uma agressão exterior também, né? Agora, também tem sempre a solução de ir embora, né? Que eu acho que é uma solução muito boa. Eu sei que as pessoas não fazem isso. Às vezes você sai, né? Você vai embora. Em vez do que eu falei, né? Em vez de resolver o problema, jogue fora o problema, né? Se a pessoa está ali invadindo o seu espaço, leve o seu espaço embora para outro lugar. Às vezes, se for possível fazer isso, né?
Às vezes é uma boa solução, sabe? Às vezes economiza tempo, dinheiro, economiza desperdício de energia. Tentar controlar os outros é difícil, né? Tentar controlar os outros é difícil. Às vezes é mais fácil é ir embora mesmo. Depende, né? O que é mais importante para você. A situação também é muito certa. Eu não sei qual é a situação, né? E mesmo se me contar, não vai ser o suficiente para eu saber qual é a situação de verdade, né? Mas também pense nisso, né? Também, ó, então você pode usar a inteligência e resolver usar a inteligência em vez de usar a agressão. Você pode tentar simplesmente não mais reagir com raiva e ver se isso em si já não resolve o problema. Ou você pode ir embora também, né? É uma opção também, né? Então pense nisso, né? Aí só você mesmo vai saber, né, qual que é a forma correta. E em geral você só vai saber depois que fizer, né? É difícil saber antes de fazer. Em geral você faz e vê se deu certo ou errado, não tem como saber antes. Então, mais ou menos isso que eu posso dizer. Ok? Vamos embora, eu também estou bem cansado já. Hoje é só, tá bom.